Fala, turma! Como vocês estão? Preparados para falar de clássico? Que é isso que a gente vai falar aqui hoje. Vamos fazer algumas considerações do que eu imagino que vai ser esse Cruzeiro Atlético, jogo de volta da Copa do Brasil. Tô devendo alguns vídeos para vocês, eu sei, eu tenho que fazer o vídeo ainda da janela de contratação do Cruzeiro. A janela já passou e o Cruzeiro ainda contratou um cara ontem, né? O Vila Real, né? Mas quero falar um pouco melhor para vocês hoje para falar do clássico, porque eu acho que é um jogo muito importante, não poderia passar em branco sem eu poder fazer algumas considerações minhas, tanto da parte do Cruzeiro quanto da parte do Atlético, né? A gente tem dois lados muito interessantes, né? Se passa uma semana se passam 2 semanas, na verdade, do último clássico e parece que tanta coisa mudou, né? O Atlético trocou de treinador, o Cruzeiro teve baixas importantes no seu elenco, teve contratações do lado do Atlético também. Eu acho que a gente tem muita coisa para se falar aqui, né? Primeiro, vamos falar da parte do Cruzeiro. Quero só alertar vocês que eu tô gravando esse vídeo na noite da quarta-feira. Ele vai sair, no caso, amanhã para mim, pro meu Pedro do passado, na hora que você estiver assistindo, porque o Pedro do futuro estará assistindo esse vídeo por volta das 11 horas da manhã, né? 9, 11 horas da manhã da quinta-feira. Então, o Pedro do futuro não sabe... Não, Pedro do passado não sabe o que se passa na cabeça do Pedro do futuro. Então, pode ser que algumas coisas alterem, algumas coisas mudem, e talvez eu não tenha essa informação aqui agora, porque eu não sou o Pedro do futuro. Eu sou o Pedro do presente, né? Ah, mas vocês entenderam, né, o que eu tô falando. O que acontece? O Cruzeiro tem... No início da semana, a preocupação era das 3 peças do setor de ataque do Cruzeiro que poderiam ficar fora, né? O Wanderson, porque teve uma pancada no jogo contra o São Paulo. O Matheus Pereira, porque o Cruzeiro notificou, né, que ele tinha sentido um incômodo na panturrilha esquerda, e o Caio Jorge, porque foi cortado da seleção brasileira, né? Wanderson e Caio Jorge Wanderson e Matheus Pereira não devem ser problemas, até porque os dois atletas treinaram com o Cruzeiro na tarde dessa quinta-feira, estiveram no treino aberto, tiveram imagens vazadas e tal. Vazadas não, né? Eles estavam ali no treino aberto, então não é um vazamento quando é algo que você quer mostrar, né? E já o Caio Jorge não apareceu por lá, o Fabrício Bruno também esteve no treinamento, o Cruzeiro divulgou nas suas redes sociais que o jogador vem fazendo o trabalho de recuperação ali, né? Então, de forma... deixa eu ver se não tá... Ah, não, tá com... Porque eu tenho... Esse microfone aqui tem um sério problema, que tem um sensor para poder silenciar ele, que é muito fácil de encostar aqui e eu parar de falar. Vocês não me escutam, eu continuo falando, vocês não me escutam. Isso que é o mais engraçado. Então, eu acho, na minha visão, isso já é mais uma opinião minha, tá? Eu acho que o Fabrício Bruno entra como titular 100%. Acho que o Matheus Pereira e o Wanderson também vão titular. E eu tenho a impressão que o Caio Jorge vai estar no banco. Eu acho que, se for necessário, o Cruzeiro pode usar o Caio Jorge em algum momento, porque tem um substituto que a gente pode considerar ao nível, né? Não ao nível, porque o momento do Caio Jorge é muito bom, mas assim, o Gabigol, que seria o reserva imediato também, é um jogador que a gente sabe que nesses momentos costuma crescer, né? Eu quero falar muito dessas crenças, dessas estrelas, e tanto por parte do Cruzeiro quanto por parte do Atlético, a gente tem isso pros dois lados, né? Então, imagine que o Caio Jorge vai entrar de banco, se for uma situação do jogo ali que tá perdendo um pouco a mão, tá saindo do controle, acho que o Leonardo Jardim pode usar o Caio Jorge. Eu, Pedro Henrique Faria, Pedro Reis, na verdade, né? Eu não usaria o Caio Jorge, não forçaria ele, a não ser que ele estivesse 100%. Eu acho que se o Caio Jorge estiver ali, 50%, eu tentaria o máximo manter o Caio Jorge no banco, porque eu acho que o contexto do jogo também, eu acho que o Gabigol pode se encaixar, né? Já por parte do Atlético, o Atlético deve sim ter a volta do Lianco, né? As duas equipes adotaram um estilo mais sigiloso, né, para esse clássico, é um jogo muito importante para as duas partes. Então, o Atlético também não atualizou o caso do Lianco. Alguns veículos, né, Itatiaia, Fala Galo, eles estão notificando que provavelmente o Lianco vai estar à disposição. Não é uma certeza, mas há essa possibilidade. Então, visando tudo isso, o Alan Franco, se não me engano, ele não está à disposição, né? O Alan Franco ou o Júnior Alonso, acho que é o Júnior Alonso, na verdade, porque estava servindo na seleção, né? Então, é um jogo que tem baixas dos dois lados, tem dúvida, e tudo isso é o que circula um clássico, né? Por parte do Atlético, a maior mudança é da chegada do Sampaoli, né? E eu quero falar um pouco melhor sobre isso, né? Eu acho que quando eu fiz meu vídeo aqui analisando qual que seria a opção do Atlético, o que eu escolheria, a minha opção não seria o Sampaoli, porque eu acho que, assim como foi o problema do Cuca,
O Sampaoli não é um técnico de longo prazo. Por mais que ele tenha feito isso no Chile, lá no início da carreira no Peru, mas assim, ele normalmente não é um cara que consegue fazer um trabalho de longo prazo. E na minha visão, eu sempre. Isso é até uma opinião, um gosto do meu pessoal, que eu gosto de trabalho de longo prazo. Eu acho muito interessante quando um cara chega, por exemplo, igual o Abel, tá no Palmeiras desde 2020 e tem um trabalho tão duradouro, e não é só pelo resultado, mas como o Vojvoda tinha no Fortaleza, e para mim foi um erro o Fortaleza ter mandado ele embora, e é um erro porque até os resultados após a saída do Vojvoda mostrou que talvez nem sempre a culpa é do treinador. E eu acho muito mais interessante uma carreira de Abel, um cara que vai trabalhando. Eu acho mais interessante uma carreira de Vojvoda no Fortaleza do que, por exemplo, de um técnico que chega e tem uma passagem meteórica, assim como o Cuca fez muitas vezes pela passagem do Atlético, né? Mas pelo momento da temporada do Atlético, eu acho que o Sampaoli talvez seja o técnico que eu escolheria também, tá? Acho que para um jogo tão quente, no momento que o Atlético vem tão abalado, eu acho que o Sampaoli talvez seja a peça ideal pro Atlético, né? Alguém que chega, que dá uma injeção de gás nesse elenco do Atlético, porque ele trabalhou com muitos deles, né? O Hulk tinha acabado de chegar no Atlético quando o Sampaoli ainda teve aquela passagem, né? O Arana trabalhou com ele, né? E tudo isso eu acho que são jogadores que já conhecem a mentalidade do Sampaoli. Ele é um técnico muito marcado por isso, por ser um cara explosivo, que quer jogar seu time pra frente, e um cara que arrisca. E o Atlético, vamos combinar, né? A temporada do Atlético é muito pautada num time que não arrisca. E normalmente vê acontecer em vez de ir lá fazer, né? Olha, até rimou, eu nem sei se isso é alguma. Talvez seja um novo pensamento do futuro aí, que o Pedro do passado falou pra vocês, que o Pedro do futuro amanhã vai falar: caralho, o que você tá falando? Mas enfim, né? Sobre as mudanças no time do Atlético, eu fiz até uma colinha aqui, porque é o assunto que eu vou debater amanhã no canal A Voz Celeste, lá na minha apresentação, né? No meu compacto que eu tenho lá no canal. O Sampaoli, ele tem algumas coisas muito características que eu acho que ele não vai mudar. Uma delas, que é a saída de bola, né? O Sampaoli normalmente gosta de fazer uma saída com 3 zagueiros, né? Pode ser 2 zagueiros e um lateral, 2 zagueiros e um volante, pode ser 2 laterais e um zagueiro. Em algumas situações ele faz a saída até com 2, né? Só os 2 zagueiros. E isso eu acho que é algo que ele não vai abrir mão. Agora fica uma incógnita na minha cabeça sobre o que o São Paulo vai fazer. Eu não acho que ele vai chegar e manter o mesmo estilo de jogo do Cuca. Mas eu acho que a formação, talvez o São Paulo vai ainda manter aquele mesmo esqueleto, né? Essa saída de 3 zagueiros ali, ele poderia até sair jogando com 3 zagueiros em algum momento. Eu não acho porque eu não sei, não tenho certeza se o Lianco vai jogar. Se tiver o Lianco, ele poderia jogar com o Lianco, o Alonso e o Vitor Hugo, né? O Alonso ainda não temos a confirmação se ele joga ou não, né? Mas caso contrário, caso não tenha algum desses 3 zagueiros, eu acho que ele ainda vai manter ali. Se eu fosse ele, meu quarteto seria o Lianco, lógico, se ele tivesse à disposição. Eu iria com Gabriel Menino pela lateral direita, o Lianco, o Alonso, ou então Lianco e Vitor Hugo e Alonso, e o Arana pela lateral. E algo que a gente deve ver muito, né, é o Arana fazendo como o Arana fazia em 2020, né, aquele cara que cai um pouco mais pro meio, que abre essas laterais esse corredor lateral pro ponta, né, que joga mais como um ala, que poderia ser o Coelhos, poderia ser o Dudu também. Acho que o Dudu deve jogar um pouco mais à frente, ao lado do Hulk. E mesmo caso do outro lado, né, o Scarpa com esse corredor pela direita e o Menino caindo um pouco mais por dentro. Até acho que o Menino seja escolha lateral até por isso, porque quando for ofensivamente ele pode entrar ali mais próximo do Alexander para ser mais um cara da armação do jogo. Mas acho que tudo isso vai depender muito do que o Sampaoli chegou e quis mudar. É um jogo que eu acho que vai ser difícil para as duas equipes se estudarem, né? Porque o Sampaoli, duvido que ele estava prestando tanta atenção assim no futebol nacional, né? Principalmente no adversário do Atlético, ao Cruzeiro. E também acho que o Leonardo Jardim também não tem muita base do que o São Paulo vai fazer. Então acho que principalmente o primeiro momento, o primeiro tempo, na verdade, acho que vai ser muito importante para as duas equipes calibrarem a rota, né? Recalcular a rota do que planejaram versus o que está acontecendo ali no duelo, né? O time do São Paulo normalmente é um time que gosta de marcar um pouco mais alto e principalmente essa parte de recuperação de bola, né? Tentar recuperar essa bola o mais rápido possível, preferencialmente ainda dentro do campo do adversário, né?
E isso eu acho que vai ser interessante se o São Paulo conseguir implementar, porque normalmente a gente via Hulk correndo 50, 40 metros o tempo todo, né? É um jogador que tem capacidade técnica, mas tem uma idade avançada, né? Então dá pra querer cobrar do Hulk que ele consiga fazer tantas arrancadas durante o jogo, como o Cuca forçava muito, né? Mas aí eu acho que entra alguns poréns. Eu acho que aqui agora a gente vai entrar numa discussão sobre possíveis cenários, mas na minha opinião é o seguinte: se o Atlético se atira ao ataque para tentar fazer o seu gol nos primeiros minutos, se ele faz um gol, eu acho que esse jogo vira um pandemônio. Aí eu acho que vai sair tiro para todo lado. Se ele leva um gol, eu acho que também mata o jogo. Eu acho que o Atlético, só para deixar bem claro a minha opinião, eu acho que tem muita bola para rolar, eu acho que tem muita água para correr embaixo dessa ponte. Acho que é um jogo que eu não daria como fechado, só que é tudo circunstância do que pode acontecer, né? A questão do Sampaoli é o seguinte: como eu falei no meu vídeo lá analisando o Atlético ainda no jogo de ida, o Atlético tem dois problemas. O Atlético, quando marca muito alto, não consegue fazer isso durante muito tempo, aí entra um porém. Não consegue por quê? Algum erro ali na montagem do Cuca, alguma coisa estava errada. Poderia ser porque o Atlético não consegue manter essa pressão alta por conta da marcação individualizada. Tem várias coisas que podem levar a isso, mas isso é um fato até esse momento. O segundo ponto é o seguinte: quando o Atlético passa esses 30 minutos marcando alto, que ele cansa esses primeiros 30 minutos, ele abaixa o bloco. Quando ele abaixa o bloco de marcação, normalmente ele dá espaço nas costas. E foi o que aconteceu, né? E tudo isso são coisas que acontecem. Você não pode prever que o Fabrício Bruno vai fazer um gol daquele, igual o Fabrício Bruno fez o primeiro gol. Mas você pode evitar que um zagueiro saia quebrando suas duas primeiras linhas, quebra a linha de primeira marcação dos atacantes, quebra a linha de meio de campo e ninguém aproxima dele. Você pode evitar isso. Assim como você pode evitar que o Lucas Romero arraste o seu volante para dentro da área, abrindo mais espaço ainda para que esse jogador possa finalizar. Aí você não pode evitar, você não pode prever que ele vai fazer um gol dali, mas você tem que evitar que um jogador tenha tanta liberdade. Então eu acho que nesses pontos, eu acho que é onde o São Paulo mais tem que se atentar. Então, se o Atlético se joga pra frente, ele vai ter que... o Cruzeiro vai poder jogar em contra-ataque. Eu não acho que é uma estratégia interessante você deixar o Cruzeiro jogar com contra-ataque. O Cruzeiro é um time muito mortal quando tem essa bola em velocidade. Por mais que talvez não tenha o Caio Jorge, sem o Caio Jorge já é um problema, já é um perigo. Com o Caio Jorge, eu acho que é quase que inevitável. O Cruzeiro nessa temporada é um time muito vertical e quando chega à frente, chega levando muita vantagem. Esse time do Atlético, eu acho que tem muitas fragilidades na parte defensiva, acho que é onde tem mais problemas nessa atual temporada. E o Sampaoli, não sei se vai conseguir resolver tudo isso. O Leonardo Jardim, eu não sei qual que são as opções que ele vai ter ali pro jogo, mas não imagino que o Cruzeiro também vai se retrancar. Acho que os primeiros 30 minutos vão ser muito importantes para ver como que as equipes vão se atuar. Se o Cruzeiro vai tentar propor jogo, porque a questão é a seguinte: se o Atlético entra, como eu comentei aqui, eu dei o cenário, se o Atlético entra e faz um gol, vira um pandemônio esse jogo. Se o Cruzeiro entra e faz um gol, cara, ali também eu acho que aí vira quase uma diferença quase que impossível. Agora, falando um pouco mais da parte do Cruzeiro, eu quero atentar muito isso aos torcedores, assim como eu tô atentando os torcedores do Atlético, que o jogo não acabou. Tem eu, por ser uma pessoa mais próxima ao Cruzeiro do que sou como Atlético, né? Por trabalhar com veículos do Cruzeiro, numa repercussão mais intensa do time celeste, eu tô vendo uma nuvem de comentários que eu tô achando negativo, sabe? O Sampaoli, na sua apresentação, ele não falou nas claras palavras, mas ele deixou muito claro que segundo ele, o time do Cruzeiro, quando tem a bola, tem dificuldade. E eu não concordo com essa afirmação. Para mim, nessa temporada, o único ponto que o Cruzeiro teria que melhorar, e eu acho que com as contratações tem tudo para ter sanado esse problema, o Cruzeiro sempre sentiu dificuldade em jogar com times com linhas baixas. Time que compactava o bloco de marcação, abaixava as linhas e ficava ali numa média de retranca. Sofreu muito contra o Atlético Mineiro no jogo da primeira rodada do Brasileirão.
no primeiro turno do Brasileirão, né? Sofreu muito contra o CRB, sofreu muito contra o Ceará. E eu achei que, na minha opinião, essa era a melhor estratégia que o Atlético poderia ter implantado. Agora a gente pode discutir aqui se num clássico você vai ter coragem de jogar contra o seu rival dentro da sua casa com o bumbum na parede. E o Atlético não fez isso, pagou o preço. Né, pagou o preço, não querer jogar retrancado, mas acabou tomando de 2-0 e um resultado também que foi negativo por parte do Atlético, né? Mas, como eu tô comentando com vocês, eu não acho o Cruzeiro, quando o Cruzeiro tem a bola, ele tem problema. Eu acho que quando é um time que não precisa ter a bola para ser vertical e para ser um time que tem qualidade de chegar à frente. Mas eu não acredito que nessa afirmação de que vamos dar a bola pro Cruzeiro e vamos ver e deixar eles se embananarem com a bola. Também discordo muito dessa fala aí, ou pelo menos essa intenção de fala, que se acaso o São Paulo quis dizer isso, não estou afirmando nada, meu advogado está de folga, mas eu acho que se for nisso, eu acho que é muito errado. Agora, uma coisa que eu queria comentar com vocês pra mim, nesses jogos, vale tudo, tá? Eu acho que vale a mística também. Pelo lado do Atlético tem o Lianco, que é um cara que, se tiver à disposição, sempre gosta de acender a chama dessas rivalidades entre Cruzeiro e Atlético, né? Desde a chegada do Gabigol, o Lianco tá ali colocando pilha, depois ele consegue expulsar o Gabigol, né? E acaba ficando ainda mais acesa essa disputa. Acho que o Hulk, que é um cara que tem um histórico muito bom em clássicos, o Dudu, que foi um cara que chegou, teve a passagem pelo Cruzeiro, agora tá no Atlético. Eu acho que toda essa mística pro jogo de hoje, né? De amanhã, pro Pedro do passado e de hoje pro Pedro do futuro. Do presente, não sei, vocês entenderam. Eu acho que vale isso nesse jogo. Assim como eu acho que pro Cruzeiro também vale. E se você tem um Gabigol, eu acho que em algum momento esse jogo aí se torna um pouco mais complicado. Eu acho que nesses momentos, talvez valha a pena você arriscar um pouquinho ali, tentar colocar um desses caras para poder, quem sabe, mudar a história desse jogo e remodelar o que tá acontecendo. Esses caras têm estrela. Tá, eu acho que o Gabigol, por parte do Cruzeiro, não tem dúvida do Gabigol tem estrela. O gol dele do Flamengo, assim, é algo que dá pra ver que o cara é diferenciado. Eu não gosto muito da palavra sorte. Então eu acho que o Gabigol tem seus méritos também na sua carreira, lógico, né? Sem tirar nenhum mérito dele. E assim como o Atlético também tem. Eu acho que talvez valha a pena num jogo desse tamanho. Alguns jogadores ali talvez falar, olha, eu acho que é minha hora ali. E dando aquele contexto geral desse confronto, então, o que eu acho disso? Na minha visão, é um jogo muito aberto ainda, como eu comentei. Eu acho que o Cruzeiro tem uma boa vantagem. Essa vantagem não vai ser fácil de ser tirada, mas eu também não acho que é impossível, né? Eu acho que talvez fique se tornando um movimento ali de é quase impossível e tal. Isso eu discordo. Eu acho que é muito possível. Como eu comentei, eu acho que por parte do Atlético o mais importante é fazer um gol rápido. Eu acho que até o primeiro tempo é importante. Eu acho que se deixar para fazer no segundo tempo já vai se tornar algo mais difícil. Mas se o Atlético faz um gol ali o mais rápido possível, ele acende de novo a chama desse confronto. O Atlético, não, ele nessa temporada, pelo menos, né? Ele, assim como o Cruzeiro foi um visitante indigesto na Arena MRV, o Atlético também foi no Mineirão, né? Não perdeu pro Cruzeiro nessa temporada no Mineirão e também não ganhou do Cruzeiro nessa temporada na Arena MRV. Então, tem os dois lados da moeda. Então, acho assim que por parte do Atlético é isso. Por parte do Cruzeiro, eu acho que o Leonardo Jardim não vai segurar esse time. Acho que vai pôr o Cruzeiro para jogar. E eu acho que é o certo. O Atlético vai ter que vir para cima uma hora ou outra. E se deixar esse contra-ataque em aberto, eu acho que o Cruzeiro é um time muito letal que pode sim resolver. Dito isso, eu acredito na classificação do Cruzeiro, porque eu acho que é um resultado difícil de ser tirado, mas como eu disse, de fato, eu não acredito que seja um resultado impossível de que o Atlético possa tirar essa diferença lá no Mineirão, né? Vamos ver o que nos espera desse confronto. É um grande jogo, clássico, é muito diferente. Provavelmente eu não acertei nenhuma dessas minhas análises, porque, como eu disse aqui, clássico muda tudo, né, amigos? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. O último vídeo tem uma repercussão muito boa. Eu não esperava nada e vocês me entregaram tudo. Muito obrigado. Até a próxima e prometo voltar aí com mais frequência pra gente trocar mais essa ideia aqui. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Até mais.